Bom dia, aula de ciências hoje do sexto ano nós vamos falar sobre tratamento da água e das zetas, né, que nós vamos ver o que é. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 7, questão 11, 12 e 13 apenas. Esse conteúdo está no capítulo 3 da apostila, páginas 12 e 13. Vamos lá, gente. A gente sabe que a água, né, a gente já viu isso em várias aulas, que a água é de extrema importância para a sobrevivência de qualquer ser vivo conhecido até hoje no planeta Terra. E aí vem a grande questão, né, da qualidade da água, né, que nós vimos na última aula sobre água potável, o que é água potável, o que a água potável precisa ter de características para ser considerada água potável. Vimos a importância dela para todo o ecossistema, para todo o globo terrestre. E vimos também a questão da preocupante, né, da quantidade de água que nós temos disponível no planeta e também do uso consciente dessa água. E hoje, especificamente, nós vamos falar das ETAs. O que são ETAs? Estações de tratamentos da água, tá? O que significa isso? São grandes reservatórios que vão ter uma estrutura muito complexa para poder estar tratando a água para que ela chegue de uma forma adequada para consumo na nossa casa, tá? Essa água, gente, ela é retirada da onde? Ela é retirada normalmente, ela é captada normalmente de rios, lagos, represas e ficam armazenadas em grandes represas que essas estações de tratamentos vão possuir. Uma questão curiosa é que o nome já diz, que é a estação de tratamento. Então essa água ela deveria chegar na nossa casa, né, nas nossas torneiras, próprias para consumo. Ou seja, a gente deveria poder pegar a água lá da nossa torneira e consumir, beber essa água sem que ela passe por nenhum outro processo de filtração, de limpeza, enfim. Mas infelizmente a gente sabe que não é o que acontece aqui no nosso país, né? A gente sabe que a água chega na nossa casa e mesmo assim a gente tem que ferver ou tem que estar usando filtros variados que existem, né, por aí. A gente não tem essa confiança de estar consumindo a água que chega às nossas casas. Mas na teoria essa água é sim própria para consumo, né? E como que ela se torna própria para consumo? Através de vários processos que existem dentro das estações de tratamento. Esses processos, eles não são aleatórios, esses processos são processos químicos e mecânicos de extrema eficiência, tá? E respeitam uma ordem, ou seja, são tanques, né? São vários tanques, onde em cada tanque que a água vai passar, respeitando uma ordem, ela vai sofrer um processo mecânico ou um processo químico para que ocorra essa purificação e deixe essa água adequada para o nosso consumo. Vamos lá! Assim que essa água ela é retirada dos rios, lagos, enfim, e das represas, ela vai para um grande tanque dentro das estações de tratamento, onde elas vão sofrer, tá, um processo denominado de floculação. Galera, floculação. Que processo é esse? Nesse tanque vão ser despejados substâncias, soluções químicas que vão fazer com que as partículas menores que ali estão suspensas na água, muitas vezes partículas que a gente nem consegue ver a olho nu, elas se aglomerem, elas se juntem, né, e formem partículas maiores, tá? E aí essas partículas maiores, esse conjunto de partículas menores que vão formar essa partícula maior, são denominados de flóculos, tá? E qual é o objetivo disso? O objetivo é deixar essas partículas mais pesadas. Para quê? Para que na segunda etapa, depois que essa água nesse tanque sofre esse processo de floculação com essa solução química e forma esses flóculos maiores, ela passa por um segundo tanque. É o chamado tanque de decantação.
E nesse tanque de decantação não tem processo químico, é apenas um processo mecânico. Por quê? Porque esses flóculos são mais pesados que a água, ou seja, mais denso que a água, eles vão afundar e vão ficar depositados no fundo desse tanque de decantação. Obviamente que isso é um processo onde a água tem que ficar em repouso, né, uma água parada, para que esses flóculos consigam descer e se depositar no fundo, e aí são retirados esses flóculos maiores. Isso já é um processo de filtração através da decantação. Depois desse processo, a água vai para um outro filtro, vai para um outro tanque, onde ela vai passar pelo processo de filtração. Tá? E aí esse processo de filtração, ele envolve tanto questões mecânicas como químicas. Por exemplo, nesse tanque onde ocorre a filtração, é um gigantesco filtro formado por areia, cascalho e carvão. Tá? Esse carvão a gente chama de carvão ativado, é um carvão específico, não é um carvão comum. Tá? É um carvão específico que vai auxiliar na limpeza da água. Eu não sei se vocês estão acompanhando no momento esse problema que o Rio de Janeiro está tendo com o gosto, cheiro ruim da água que está chegando nas nossas residências. E um dos mecanismos que tentaram ser adotados para minimizar esse problema foi justamente o aumento de depósito de carvão nas estações de tratamento do Rio Guandu, que é onde nós captamos a água, a maior quantidade de água que é distribuída para o Rio de Janeiro. Tá? Enfim, esse tanque é onde sofre a filtração, essa água vai passar por esse filtro de carvão ativado, que é um processo químico, depois de um processo mecânico, que é areia e cascalho. Qual é o objetivo desse filtro, né, dessa filtração? É justamente retirar, digamos que sobras de partículas sólidas que ainda estão presentes na água. E também auxiliar com algumas impurezas biológicas que tenham ali devido ao carvão ativado. Okay? O carvão ativado auxilia nessa purificação de algumas partículas biológicas que ali estejam. Tá bom? Depois desse processo, a água vai para um outro tanque, onde ela vai sofrer um processo especificamente químico. Né? É um processo denominado de cloração. Porque apesar de ter passado todos esses outros tanques, a água ainda não está livre de micro-organismos. Tá? Então a água pode ter micro-organismos e essa cloração, que nada mais é do que o depósito de cloro na água, auxilia na eliminação desses micro-organismos. Tá? Obviamente que esse depósito de cloro não pode ser em grande quantidade, mas tem uma quantidade correta que consegue eliminar os micro-organismos nocivos para a nossa saúde. E por último, tá? Essa água passa por um outro tanque onde vai sofrer o depósito de flúor. E nesse tanque, esse depósito de flúor é denominado de fluoteração. Por que flúor? Isso até a década de 90 não existia nas estações de tratamento. Só que algumas leis obrigam que agora seja depositado flúor na água para auxiliar na prevenção de cárie dentária. Tá? Assim como na pasta de dente hoje em dia tem flúor, na água que chega nas nossas residências também tem flúor para auxiliar nessa prevenção. Então eu não preciso mais escovar o dente. Não, muito pelo contrário. Você precisa escovar o dente sim, tá? Isso é só um auxílio que tem contra essa produção de cáries, ok? Depois de todo esse processo, a água está pronta para ser distribuída para as nossas residências e aí a água vai para os reservatórios das estações de tratamentos, das estações de tratamentos é distribuída para os reservatórios dos bairros, porque cada bairro apresenta o seu reservatório, tá? Às vezes um reservatório serve para mais de um bairro, mas é mais ou menos assim que funciona, tá? E aí desses reservatórios dos bairros, a água é distribuída para as residências, hospitais, indústrias, enfim, para todos os estabelecimentos que necessitam, tá? Voltando a dizer, essa água, na teoria, deveria chegar própria para consumo, mas a gente sabe que não é a realidade do nosso país. Em outros países a gente até consegue, por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos a gente consegue consumir essa água direto da torneira. Em alguns países da Europa, como a Alemanha, Portugal, a gente consegue estar consumindo essa água.
tá? Mas não é uma realidade aqui no nosso país e também não é uma realidade em alguns outros países, tá? Então isso é só na teoria, na prática a gente sabe que é diferente, ok? Então, gente, finalizando, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 2 relacionado ao capítulo 3. Eu quero que vocês façam um esquema, um desenho, tá? Pode olhar na internet, pode olhar na apostila, um desenho mais ou menos de como é uma estação de tratamento da água. Desenhando os tanques, escrevendo tanque de floculação, tanque de decantação e explicando o que acontece, qual o processo que acontece em cada tanque, ok? Quero que desenhe todos os tanques e explique o processo. Faz um desenho bonitinho à mão, tá? E explica lá o que acontece em cada tanque. Ok? Não precisa ser perfeito, obviamente, faz um desenho que vocês imaginem ser, podem pesquisar no Google ou até na apostila, que na apostila de vocês tem, ok? Muito obrigado, até a próxima, gente.